Está no ar o programa Cristão Cidadão, para formar uma consciência cristã, cidadã, naqueles que confessam o nome de Jesus. Seja muito bem-vindo a participar do programa de hoje. Mas muito bem, Rebeca, falar sobre direita e esquerda, eu vou tentar resumir para não ser chato, mas eu vou fazer aqui uma síntese muito rápida, certo? De como tudo isso começou, certo? Na verdade, começou na Revolução Francesa, no final do século XVIII, 1790 e pouco por lá, né? Começou lá na Revolução Francesa, quando a população resolveu fazer uma revolução. Por isso que o nome Revolução Francesa. A população não queria mais, né, ser subjugada pelo rei, né, que lá era uma monarquia. Não queria mais ser subjugada pelo rei. Então eles fizeram uma revolução, certo? E nessa revolução eles sequestraram o rei, certo? Foram para as ruas, fizeram uma baderna, quebraram, fizeram muita coisa. Então o país inteiro parou tudo, né? Eles sequestraram o rei, disse que só iam soltar o rei, a rainha, a família real, depois que eles fizessem uma reforma no Estado, né? Porque eles não queriam mais ser subjugados como eles estavam sendo subjugados pela monarquia, certo? E eles dizem, os historiadores, que eles pagavam 72% de tudo que ganhavam de impostos, né? Então eles estavam pior do que nós, né? Porque nós pagamos 40%, eles estavam pagando 72%. Então tudo começou, essa moderna da direita e da esquerda, começou com a Revolução Francesa, certo? E aí no parlamento foi convocado todos os parlamentares, todo o parlamento, né, representante do povo, para fazer uma nova Constituição, fazer um novo sistema de governo, né? E diz que do lado direito é isso, né? Porque eu sou canhoto, eu penso daqui, né? Diz que do lado direito sentavam aqueles que eram a favor da monarquia, né? Que queriam uma reforma do Estado, mas não queriam algo assim muito radical, de mudar tudo. Queriam manter algumas coisas, certo? Mudar algumas, mas manter outras, certo? E do lado esquerdo da mesa da presidência, lá do parlamento, né, se sentavam aqueles que eram radicais, que queriam mudança completa, né? Aqueles que queriam realmente botar para quebrar, que estava tudo errado, e os da esquerda eram aqueles que eram contra a situação que estava e queriam mudança completa, e aí eles eram representantes, né, do proletariado, do povo, representando dos pobres, representando dos trabalhadores, e dizia que os de direita eram representantes do governo, representante dos ricos, né? Então, por essa questão, eles foram chamados de direita e de esquerda, certo? Mas era porque era literal essa disposição, literal, né? Quem era a favor da monarquia, com algumas mudanças apenas, sentava à direita. E quem estava totalmente a favor do povo, da revolução, sentava à esquerda, grito, né? Então, onde você sentava, definia o que você defendia. O que você defendia. Daí surgiu. Só que eu quero puxar agora para a Bíblia. Né? Sim. Porque nós somos cristãos, né? Sim, claro. Cristão, cidadão. Terrivelmente crente, terrivelmente evangélicos. Essa questão de direita e esquerda, né? Aí eu já vi comentários, pastores falando, né, que o crente não pode ser de esquerda, porque tudo que foi falado de esquerda na Bíblia é só colocando coisa ruim para o lado esquerdo. E eu fui estudar sobre isso e descobri muitas coisas. Vou até beber água para poder te falar direito. Beba sua água. Tenho certeza que você, em casa, você que está nos assistindo, né, com certeza já viu algum texto isolado da Bíblia, né, já viu alguma coisa que fale, né, sobre a questão de... O lugar de honra sempre é onde? À direita do pai. Né? Tem até a rua onde, no seminário de consolidação, a rua onde manda encontrar Paulo. A rua chamada direita, né? A rua direita. Então a gente sempre encontra umas referências assim pra gente defender, né? Mas então, aí, assim, pastor, o que é que você descobriu? Tá, assim, eu já vi pastores, teólogos, né, falando sobre isso, talvez de forma emocional, mas sem uma profundidade de interpretação teológica bíblica, né? Em dizer que tudo que é de esquerda é do lado ruim.
E né? a gente vem. Essa é a primeira pergunta. Pastor, esquerda é tudo do diabo mesmo? Pois é. Correto afirmar Pois isso? é, né? E eu vi até um pastor essa semana exaltado falando sobre isso, né? Sobre essa questão. Mas assim, teologicamente, quando você olha para a palavra, parece que tudo que é de esquerda é coisa ruim. Certo? Olhando para as referências Olhando para as palavra. referências bíblicas, parece que Deus tem uma preferência pela direita e não gosta da esquerda. Porque em Mateus capítulo 25, Jesus disse: vinde bem do meu Pai, possui por herança um reino que está preparado. Aí depois ele virou para os que estavam à esquerda. Apartava de mim, maldito, para o fogo eterno. O ladrão, o ladrão que estava na cruz ao lado de Jesus, da direita foi para o céu, da esquerda foi para o inferno. Certo? E nós temos muitas outras referências na Bíblia que vai falar que Jesus subiu ao céu, está sentado à direita de Deus. Não está na esquerda, está à direita. E a gente tem muitas referências. Só que essas referências, elas não podem, por favor, teólogos, pelo amor de Deus, elas não podem ser usadas para dizer que Deus é de direita e que odeia a esquerda. Até porque naquela época não tinha esse conceito. Sim. Foi uma coisa muito assim involuntária, as pessoas sentadas do lado direito e aí fossem chegando ali os empresários, os ricos, tal, para defender o lado dele, do lado direito, e os da esquerda foram sentados para lá, que foram se juntando em grupo, que eram os que defendiam a mesma coisa. Imagina se né? eles soubessem como seria o futuro, né? Que o lugar onde eles sentaram na mesa ia definir posicionamentos políticos, eles só sentaram no lado da sala. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz, não sei aqui, não lembro de qual o texto, mas a Bíblia diz assim: se quiser usar a Bíblia para defender alguma coisa, Deus não era nem de direita nem de esquerda, Deus é do centrão. Deus é do centro. Isso já me vem a quarta pergunta. Esquerda, direita, centro. Quem representa o reino de Deus? Figuradamente, estou brincando, mas Deus não é de direita, nem de esquerda, nem de centro. Deus é Deus. Deus é Deus. Porque assim, a Bíblia diz, quando Deus diz para o povo de Israel, acho que é Jeremias ou é Isaías, não lembro, ele diz assim: este é o caminho, andai nele, sem vos desviar, nem para a direita e nem para a esquerda. Aí o pessoal, então é centro. Então, se nós quisermos tomar referências bíblicas para tentar aplicar isso na questão política, nessa questão ideológica, né? A gente ficaria no centro, né? Nem para a direita nem para a esquerda, mas o centro, que é o equilíbrio, né? Mas não é isso também, isso não tem nada a ver com esse assunto. Importante. Certo? Então, por favor, meus queridos pregadores, teólogos, né? Muito cuidado com essa questão, porque ela não se aplica a isso. Me desculpe, eu sei que tem muita gente que sabe muito mais do que eu, mas pesquisando a Bíblia como teólogo, como estudante, como exegeta, como alguém que entende de interpretação bíblica, eu não posso aceitar isso. Nem como certo? Aplicação, né, pastor? Não posso aceitar isso, certo? Não posso aceitar isso porque não dá para fazer essa comparação literal, pegando o texto literal. Sim. Beleza. Continuando. Então, já que a Bíblia não diz nada sobre essa questão, né, até porque o conceito de direita e esquerda não é o que está na Bíblia, agora defendendo os esquerdas, o pessoal da esquerda, dos canhotos, estou falando de coisa literal, tá? Não estou falando. Literal. Eu não estou falando falando de posicionamento político, né? Mas nós temos um homem na Bíblia chamado Eude. Né? Eude foi um grande juiz em Israel. Eude. E ele livrou o povo de Israel em muitas batalhas. E ele era canhoto. Ele era esquerda. Estou aprendendo agora, porque eu não lembro dessa história. E ele era esquerda. E tinha também um exército em Israel de 700 canhotos. Tinha um exército em Israel que eles eram 700 canhotos, que eles jogavam uma pedra com a funda e eram capazes de cortar um fio de cabelo numa distância muito grande. Com a mão esquerda. Com a mão esquerda. Tanta precisão que ele tinha. Eu passaria a noite aqui defendendo o pessoal da esquerda. Se fosse para catar texto da esquerda que eu estou falando, é da esquerda literal, não é da esquerda ideológica, né? 10% da população do mundo sabia que é canhota? Só 10%? 10%. Nossa. Nós estamos nesse bolo de 10%. Só que nós estamos acompanhados por tanta gente boa que você nem imagina. Por favor, me liste. Beethoven.
Beethoven, o grande músico. Einstein. Nossa, o grande gênio. Nós estamos acompanhados de Harrison Ford. Nós estamos acompanhados, ator Harrison Ford. Nós estamos acompanhados de Mel Gibson. Nós estamos acompanhados, se for falar de cinema, aqui eu daria uns 50 nomes. Tudo Certo? canhoto. Angelina Jolie, a canhota. Certo? Da esquerda, né? Gente, aí, coisa que você só aprende no Aquele, Cristão Cidadão. aquele que faz o filme lá do Missão Impossível. O Tom Cruise. Tom Cruise é canhoto. E jogador de futebol, então, para começar, Lionel Messi. Né? Messi, né? O Messi é canhoto. Cristiano Ronaldo. Né? Aí nós temos aí músicos, pensadores, pessoas, então, não é que sejam melhor do que ninguém. Eu estou só citando para dizer que os canhotos não são do diabo, são todos de Deus também, entendeu? Teve uma época, pastor, eu estava até lendo, na Inquisição. Né? Na Inquisição da Igreja Católica, os canhotos eram considerados bruxos, né? Bruxos. Eles eram caçados. Meu Deus. Né? Por isso que veio por isso que veio a concepção de que canhoto era contra Deus. Certo? Mesmo? Tinha essa concepção? Concepção. Ainda Você bem sabe que eu que já nasci a depois. palavra canhoto, Rebeca, isso aqui é cultura, tá? Só aprende aqui. Só aprende aqui no Cristão Cidadão. Canhoto vem da palavra cão. Para dizer que o canhoto era inferior, era comparado a um animal, ao cachorro. Era um canhoto. Era um canhoto. Um canhoto. Que horror. Certo? Então, nós estamos falando aqui, Rebeca, assim, do conceito bíblico de direita e esquerda e do conceito físico agora. Estamos falando com relação a direita e esquerda, Para chegar certo? no ideológico. Para poder chegar na parte ideológica, tá certo?